a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no nosso podcast Debatendo com a Verdade, pastora Clelma e missionária Iraci. Seja muito bem-vinda, missionária Iraci, seja muito bem-vinda, pastora Clelma. Vamos começar com a missionária Iraci hoje. Missionária Iraci, conte um pouco para nós da sua vida. Como que você conheceu a Jesus? Veio no berço evangélico? Alguém te apresentou? Como é que foi essa sua chegada, essa sua apresentação a Jesus Cristo? Primeiro eu quero cumprimentar a todos, com a paz do Senhor. Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Eu conheci Jesus, foi numa época que eu estava numa vida muito perturbada, Vida perturbada, todo mundo está no mundo perturbado mesmo. E eu morava em Balneário Camboriú. E naquele dia, a minha vida estava muito assim, que se eu pudesse dar um fim nela, eu ia dar. E naquele dia, assim, eu saí caminhar. Eu saí fazer aquela minha caminhada, assim, de eu vou para a beira da praia, eu vou ver o que Deus tem para mim. E nunca vai sair da minha memória que quando eu me deparei, eu não saí com um propósito de ir até onde eu fui, eu me deparei dentro de uma igreja quadrangular. Hoje o pastor já jubilado, lá de Balneário Camboriú, e eu me lembro muito bem que foi na tarde da bênção, na quarta-feira. E quando eu me deparei, eu estava dentro daquela imagem. E quando eles começaram a orar e fizeram um apelo a quem queria aceitar Jesus, eu fui a primeira a levantar e fui lá aceitar Jesus, devido à minha situação. E a partir daquele dia eu comecei a ver melhoras na minha vida, comecei a entender, ver coisas diferentes na minha vida. Mas no correr da caminhada, eu dei uma parada. Eu não vou dizer desviado, porque desviado é uma palavra muito forte. E eu dei uma parada. Que hoje, graças a Deus, eu estou aqui de volta na presença do Senhor Jesus. Primeiramente, eu agradeço a Deus. E depois a pastora Marlene e a missionária do pastor Jadir, da Nova Vida. Que eles faziam culto na casa da minha mãe. E eu vim no culto da casa da minha mãe e ela disse: Deus te chama. E já está na hora de você voltar. E nunca vou esquecer daquele dia, porque foi lindo e quando ela disse: eu vou dar uma oportunidade para você. Eu disse: mas o que é a oportunidade que você vai me dar? Ela disse: você vai adorar a Deus. Eu nunca vou esquecer que eu adorei aquele: entra na minha casa, entra na minha vida. Esse louvor não sai nunca mais da minha mente. E dali para cá, claro que teve mais tropeços. Eu me envolvi com o pastor. Se é para falar a verdade, vou falar a verdade. Me envolvi com o pastor, não vou citar o nome porque não veio o caso. E foram 8 anos de vida com aquele pastor. Mas eu conheci muitos lugares, tive muitas perdas com ele, tive muito sofrimento, mas também eu tive muito aprendizado. Eu aprendi muito com ele. Apesar do sofrimento, apesar das lutas que eu tinha com ele, eu aprendi muito com ele. E até que foi um dia eu indaguei a Deus. Eu disse: Senhor, se for para mim viver essa vida, eu prefiro sair da sua presença. Se o Senhor é na minha vida, o Senhor vai fazer algo ainda hoje na minha vida. Eu posso ter errado e indagar a Deus dessa maneira. E quando a gente chegou em casa, no trabalho que a gente foi fazer, no Rio Grande do Sul, lá Deus me mostrou quem Ele era. Deus me mostrou quem Ele era. E naquela mesma madrugada, Deus tirou Ele da minha vida. E eu nunca mais vi Ele. Porque eu pedi para Deus que tirasse da minha vida. E dali para cá, eu continuei minha caminhada, eu e Deus. Somos criticadas muitas vezes, porque somos mulheres sozinhas. Muitas vezes tem casais que pedem oração. E se sabe que mulher sozinha, tem gente que critica, tem gente que julga, Mas eu digo uma coisa para ele: eu vou pela Bíblia. Que a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, e Jesus diz: ir e pregar a todos. Deus não disse que porque eu sou uma mulher sozinha, eu vou pregar só para mulher.
conseguindo falar do amor de Jesus para ele. Não é fácil? Não. Se eu falar que é fácil, não é. Porque muitas vezes não tem força para orar. Muitas vezes não tem força para jejuar. Muitas vezes não tem força para ler a Bíblia. Mas nós estamos aí. Estamos aí na caminhada e eu peço a Deus que segure na minha mão para que eu nunca venha abandonar ele. Pastora Clelma, tocou num assunto agora que a senhora passou um tempo sozinha. O tempo da sua caminhada sozinha, como tem na nossa página no YouTube do podcast Debatendo com a Verdade, o testemunho da pastora Clelma. O que a senhora tem para acrescentar sobre esse negócio de mulher com mulher, homem com homem, mas você estava sozinha? O seu marido não estava contigo? No mesmo caso que a missionária, ela não tinha alguém, uma proteção espiritual acima dela. Ela não tinha um marido, como se diz ultimamente. Mas o que a senhora, nesse tempo de caminhada que a senhora estava sozinha, o que a senhora veio para aprender, para acrescentar a mais hoje? Que a senhora diz, não, hoje eu estou renovada, hoje eu aprendi a minha lição. É como a missionária Iraci falou, a gente aprende muito na nossa caminhada. Nós aprendemos muito no nosso de ir pregar o evangelho. E como ela falou, a mesma coisa, a gente quando está sozinho, a gente é muito criticado, aponta a gente, né? Às vezes cria até ciúme de muitas, né? Porque a gente... Mas nessa caminhada eu aprendi uma coisa, fazer a obra do Senhor sem olhar para um lado e nem para o outro, mas continuar fazendo. Não tem nem mulher, nem homem. Para que Deus mandar a gente ir, a gente tem que ir. É isso, né? Mas eu aprendi muito. Hoje não, a gente já tem uma base assim, mais estrutura, né? Porque cada processo que a gente passou na nossa caminhada, a gente cresce e aprende com tudo que a gente aconteceu. E hoje eu digo que é muito bom fazer a obra do Senhor, né? Mesmo que às vezes nós levamos pedradas aí, mas Nessa questão de levar pedradas, nessa questão de apontamento, alguma vez na sua vida, nessa sua longa caminhada, quando a senhora pensou em parar, veio esse temor de quando voltasse para a obra do Senhor, fosse apontada como alguém descrente? Olha, isso veio sim, porque sempre tem aquele, né? Ai, fulano estava parado, estava isso, estava aquilo e agora está fazendo a obra de Deus. Então, a gente tem sim, no começo, assim, poxa, eu voltei para Jesus e as pessoas vão te julgar, vão te... Isso acontece. Aconteceu comigo. Mas eu não dei bola para isso não, né? Porque o meu objetivo meu foco era Jesus. Então, até os dias de hoje, muitos me criticam, muitos falam de mim, mas eu aprendi uma coisa, que quem sabe da nossa vida é só Deus. E o julgamento, só Ele pode nos julgar. Então nós temos que procurar fazer as coisas corretas para Deus e deixar os outros falar. Orar por eles ainda. Pastora Clelma, essa questão de oração, essa questão de intercessão, como que a senhora se vê hoje espiritualmente preparada para interceder, preparada para orar, ou a senhora ainda está engatinhando ou querendo ter mais entendimento da palavra do Senhor? Olha, eu já te digo assim que a oração é a chave da nossa vitória, né? Sem oração, sem vitória. E através das orações a gente também aprende muitas lições também, porque a gente aprende também o mover o sobrenatural, coisas que a gente não aprendia na oração, a gente aprende na oração, né? A gente nos controlar, né? Na oração, ele ensina a gente. É muito bom. Eu, como intercessor, eu amo fazer isso. Eu amo fazer a oração, interceder por aqueles que ainda estão lá fora, aqueles que não conhecem. É benção. Ele falava de oração, né, senhora? No momento em que foi ungido a senhora Iraci, membro da igreja, ela passou pelo processo até chegar no cargo eclesiástico missionário. Como é que foi essa sua caminhada, esse seu crescimento espiritual dentro da obra do Senhor? Olha, eu confesso que não foi muito fácil não, né?
Não foi muito fácil, até quando eu fui ungida missionária. Eu cheguei e falei, olha, eu não quero ser ungida missionária. Porque eu pensava assim, uma unção não é brincadeira. Uma unção, você está recebendo ali algo poderoso. Então eu até falei, eu não quero ser missionária. Mas, como eu recebi, agora daqui para frente, daquela data para cá, eu procurei fazer o máximo que eu posso, porque eu não vou dizer assim, eu sei tudo, eu faço tudo, porque você não sabe, a gente não sabe, né? Então, nós somos, temos que dizer assim, eu vivo a vontade de Deus. Eu não sei fazer nada sem Deus. Porque se Ele não me ajudar, eu não consigo. Então, a minha missão para missionária, na época como eu não queria, mas eu viajei muito fazendo a obra de Deus como missionária. Tá? Eu enfrentei muitas barras pesadas em São Paulo, na favela. A gente foi até atacado, você sabe que lá em São Paulo não é fácil, né? Eu sei, essa obra lá é difícil, então, mas é gratificante, tá? Depois eu vi que coisa gostosa que é. E estamos aí enfrentando ainda muitas coisas ainda, mas vamos continuar. Pastora Clelma, o mundo hoje, evangélico, da igreja, está faltando mais gente que põe a cara a tapa e diga, você é uma missionária, você é um missionário, eu vou fazer essa missão que Deus me deu. E por que está faltando isso? É porque a maioria, tipo assim, dos missionários, né? A maioria quer ficar mais na casa, não quer ir no ID. Lembra que a gente eu ia na favela também, lá em São Paulo. Era até o nome da favela era Varginha. Era aquele monte de mulheres. Hoje tudo tem alguma coisa. Você convida, vamos fazer a missão em tal lugar. Hoje não dá, hoje eu tenho que limpar isso, tenho que fazer aquilo. Antigamente não, a gente ia, né? E nos lugares bem estreitos, que lá em São Paulo não é fácil. Aqui também nós ainda continuamos fazendo a obra missionária, lá no Pareiro, nós continuamos. Mas precisava mais, como Deus fala, a obra é grande, mas está faltando os ceifeiros, aquelas pessoas que vão no ID de Deus, né? Que vai buscar na favela, que vai nos lugares onde está precisando, né? A maioria não quer mais fazer isso. Só quer naquela guerra entre irmãos para cá, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque a maioria é o título, é o rótulo que está ali. Porque eu sou missionária, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas a obra, cadê a obra? E nós sabemos que quando nós chegamos lá em cima, Deus vai querer. Vai querer de todos nós, né? Que não fizemos, não saímos no IT. Hoje, no Debatendo com a Verdade, vocês estão conhecendo um pouco mais da missionária Iraci, da pastora Clelma. Está aberto para perguntas nos nossos Facebook, pode ficar à vontade. Missionária Iraci, ide e fazer a vontade do Senhor. Mas de vez em quando dá vontade de não ir. É verdade. E quando acontece isso, qual que é aquele versículo, aquela passagem da Bíblia que a senhora coloca na tua cabeça e diz, não, é por causa disso que eu vou fazer. É por esse versículo que eu vou. Eu me espelho muito naquele versículo que Isaías, o profeta, vai e fala com Ezequias, né? Que ele diz assim na Bíblia, que ele coloca a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Então, por que eu me espelho muito nesse versículo? Por quê? Porque na hora da morte, na hora ali que ele estava morrendo, ele estava sem força. Ele já estava sem força. Muitas vezes nós se encontramos sem força. E aí ele clama a Jesus. Ele clama a Deus. E ele pede para Deus que lembre lá do passado que ele era fiel. Então, eu me espelho que eu pensei, poxa, lá atrás eu fazia, Senhor. Então, o Senhor me ajuda agora. Me dá força, me dá coragem para mim poder entender a Bíblia, para mim poder ler a Bíblia. Entendeu? Porque é muito fácil você dizer assim, eu vou lá, eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou fazer isso, mas é fácil você falar com o microfone, é fácil você pegar a igreja cheia.
Agora, quando você se encontra sozinho, ali no teu quarto, na tua casa, sozinho ali, sem força, eu olho para essa palavra. Porque Ezequias não tinha mais força. E ele vira o rosto para a parede e ele diz: Senhor, lembra de mim? Lembra o que eu era? E Deus tem misericórdia. E nesse versículo, Deus tem misericórdia. E eu abro a Bíblia e Deus fala comigo. Pastora Clelma, outro assunto que foi muito puxado agora. A senhora falou de unção, de não querer seguir o seu chamado, mas aqueles que querem vir para status, querem se apresentar, aparecer lá no céu, como é que vai ser a recepção do Senhor? Como é que a senhora imagina que vai ser essa recepção? Triste, vai ser estreito, né? Porque é aquele caso, né? Como eu falei para vocês, a maioria acha porque uma unção, como a irmã missionária Alice falou, uma unção é coisa séria, né? Mas tem pessoas que a gente consagra, unge, e aquelas pessoas, a unção se transforma dependendo do caráter da pessoa, se transforma de um modo diferente, né? Aí ela acaba, tipo assim, achando que é o maioral que ela pode por causa daquele título dela, né? Ó, eu quando fui ungida, até agora eu disse, eu fui ungida como pastora, Deus trabalhou, mas esse cargo nunca me subiu a cabeça. Sempre eu tenho meu pé no chão, porque eu não faço nada, ele que faz, né? E hoje, como eu já disse para vocês, hoje eu entendo por que Deus me ungiu como pastora, né? Porque cada unção e cada propósito que Deus tem na nossa vida, mas a maioria não é essa. A maioria quer só aparecer. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aqui. Né? Mas ele tem que sempre estar com o pé no chão. Né? Temos uma pergunta do nosso internauta, da produção? Sim. A irmã Salete perguntou. Só um momento. Por que as pessoas se levantam umas contra as outras dentro da igreja? E temos outra pergunta também. Pode ficar à vontade. Missionária, pastora. Aí eu acredito que as pessoas muitas vezes se levantam dentro da igreja, contra o irmão, de repente até porque é aquilo que a gente está falando, né? A pessoa, ela entende um pouquinho mais e ela se acha no direito de pisar naquela que está lá embaixo. Mas eu acho assim que cargo, status, isso aí não deveria ter dentro da igreja. Mas infelizmente tem. Mais alguma pergunta? A missionária Andréia perguntou: qual foi o momento que você mais clamou a Deus e ele te respondeu com a solução, pastor e missionária? Pastora, quer responder? No momento assim, mais difícil que Deus me ouviu foi quando o pastor ficou doente. Eu já tive várias experiências, eu não vivo de experiência dos outros, eu vivo as minhas experiências. Mas a maior experiência foi quando o Marco ficou doente, que nesse momento tão difícil todos me abandonaram. Sabe só quando tu tá no vale e todos te abandonaram, mas ele não me abandonou. Nem que sequer um segundo ele me abandonou. Foi quando o médico falou para mim, deixa assim, ó. O Marco tinha perdido todos os movimentos, o Marco não ia andar mais, ele tinha perdido todos os movimentos. O médico falou assim, ó, ele não vai mais andar, ele não vai sair daqui, prepara o caixão que ele não vai sair daqui. E naquele momento veio um profeta lá onde eu estava, no hospital, e falou assim para mim, eis que o Senhor, e a gente tem que tomar muito cuidado, eis que o Senhor mandou, e Deus não mandou nada, não mandou. Falou, eis que o Senhor manda te dizer que tu prepare o teu caixão dele, repare tudo que ele não vai sair daqui. E eu repreendi aquele espírito que estava falando, porque eu tinha certeza dentro do meu coração, no Deus que eu creio, no Deus de milagre. A gente tem que crer no Deus que a gente serve. Muitos, eles não sabem que dentro de nós tem um poder tremendo, né? Dentro da gente. E esse poder, né? Ele move montanhas. Ele move a mão de Deus. Foi quando moveu a mão de Deus e ele arrancou ele dali. O médico disse que ele não ia andar.
e ele andou. O médico disse que ele não ia sair e ele saiu. Mas eu determinei, porque eu disse assim, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio no Deus que eu sirvo, que é um Deus que não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Mas muito não acha que Deus não pode agir. Por quê? Porque a incredulidade está grande. A fé, né? Não tem mais fé no Deus. Está na casa de Deus só por acaso, só para passear, só fazer turismo dentro da casa de Deus. Não, mas quando você vem para a casa de Deus num propósito de adorar Ele, crer nele, Ele faz milagre. Então isso foi um milagre. Eu posso dizer que Deus fez um milagre na vida dele. Porque hoje o pastor prega, hoje o pastor faz a obra do Senhor. E Deus também uniu nós cada vez mais, a minha família. Deus, tudo isso aconteceu na minha casa para Deus unir cada vez mais nós, né? Para juntar assim, para nós poder se compreender. Hoje nós conversamos, nossos filhos conversam e Deus trabalhando. Isso é um milagre que Deus faz na nossa vida. Missionária Iraci, qual foi o momento em que Deus falou contigo? Olha, Deus tem falado comigo em vários momentos. Eu vou falar de um momento aqui que... Mas aquele assim que foi o chave, o principal. Principal. Foi que... É tão difícil falar, né? Eu não vou nem dizer que foi da morte da minha filha, porque Deus falou comigo quando minha filha faleceu. Mas Deus falou comigo mesmo agora, pouco tempo que eu perdi minha irmã. Que eu falei para Deus, disse, Senhor, qual é o propósito da vida de minha irmã? E Deus falou, eu vou levar. E Deus falou para mim também o dia que ele ia levar minha mãe. Deus estava tomando chimarrão, Deus disse, eu vou recolher minha rosa. Muitos não acreditam que Deus fala essas coisas, mas Deus falou para mim, eu vou recolher minha rosa e vou tirar ele também do sofrimento, vou recolher. Mas precisava, antes de Deus recolher o meu irmão, ele precisava ter um conserto com Deus. E ele aceitou Jesus, se consertou com Deus, e no mesmo dia, Deus levou ele. Então, Deus fala com a gente. Nem que seja nessas horas, mas Deus fala. Então, eu digo assim que foi a hora mais, para mim, mais mesmo triste, foi o dia que ele mostrou a minha mãe. Ele disse, eu vou recolher minha mãe. Ele levou. Nesse dia. Deus fala, né? Você fala assim. Pastora Clelma, a senhora tocou num assunto que já foi debatido aqui sobre a fé e a incredulidade. Como que a senhora está vendo hoje a sua igreja diante destas palavras? Tem fé ou são incrédulos ainda no que é pregado no altar, no que é falado sobre autoridades espirituais? Como que está hoje a sua visão amplificada depois de todos esses acontecimentos da sua vida? Eu ainda acho, continuo ainda incrédulo. Muitos não creem no Deus, já disse, não creem. Eles veem, Deus fala, né? Deus abre o céu neste lugar, fala com a pessoa, passou daqui de fora, o ouvido tem comichão no ouvido, não escuta. Aí no outro dia retorna do mesmo jeito, fraco, igual aquelas galinhas lá do norte, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Sempre na mesma, nunca sai da mesma situação, né? Então, a falta de fé, de acreditar no Deus do impossível, é como eu falei, só vem por acaso, só vem de corpo, né? Corpo, nós temos que estar na casa do Senhor, corpo, alma e espírito. Nós temos que entrar por essas portas, nós temos que deixar tudo, esquecer o problema, se ligar no Todo-Poderoso, porque Deus está neste lugar, Deus está nas outras igrejas também, mas tudo depende de nós. Deus precisa que a pessoa abra o teu primeiro entendimento, né? Para entender. Porque a palavra é pregoada para cada um, mas a palavra quando entra na mente de algum, eles não entendem o que Deus fala.
Então, tem muitos incrédulos, falta de fé, né? E Deus, eu te digo para vocês que tá difícil, tem vezes que é difícil, né? Tá difícil até para a igreja orar, dobrar o joelho, eles entram tudo assim, é isso que eu penso. A questão da falta de fé e incredulidade, nessa sua grande caminhada, nessa sua grande, vasta de igrejas que a senhora missionou, visitou, palestrou, pregou, cantou, louvou, fez o chamado do Senhor. Como que estavam essas igrejas e como elas deveriam estar na presença do Senhor? É uma pergunta bem interessante essa, porque A igreja mais avivada, que você se sente mais avivada, mas a igreja que é mais... Mas, na verdade, o que o povo vai hoje é onde tem correria, reteté, revelação, planta bananeira. Então, isso o povo quer. Agora, quando tem essa aqui, ó, Aí, o culto não é bom. E não é só agora. Isso já vem lá de trás. Quando você... Um exemplo na igreja da gente, quando vem um pregador de fora, a igreja, muitas vezes, lota e você não tem lugar para pôr as pessoas. Mas quando é um da igreja que o povo conhece, eles não acreditam naquilo que a gente fala. Mas a partir do momento que nós começamos a falar da palavra de Deus e eles não acreditam, quem está perdendo é quem não acredita. Porque Deus nunca mudou. Desde que eu conheço o Evangelho, Deus é o mesmo. Às vezes vai na igreja, você não vê mais cura, você não vê mais libertação, porque se liberta ali na hora, no outro dia, volta tudo de novo. Por que será? Porque foi Deus que mudou? Não, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Mas somos nós que não abrimos o coração para que Deus possa trabalhar. E se nós não abrimos o coração, Deus não pode trabalhar. Porque Deus não é o Espírito Santo, ele não invade o coração. Ele é educado, ele vai bater. Se nós abrirmos, ele vai entrar, senão ele vai embora. E é o que acontece hoje. Não tem mais. Eles querem a barulho, eles querem chave de carro, eles querem casa, eles querem carro. Mas um dia para lá, pega um culto que só prega a palavra. E pega um culto que só tem barulho. Você vai ver a diferença. é verdade. Essa questão de barulho, no entendimento que eu tenho até hoje, louvor, cantoria, chama a atenção do Senhor. Mas é a palavra que edifica, é a palavra que transforma. O que está acontecendo com essa nova geração que está esquecendo da palavra e está querendo só o louvor? É que a maioria estão vivendo a emoção, né? É uma emoção, porque o louvor ele traz uma emoção ali, naquele momento, tu se alegra, tu pula, tu salta. Mas a palavra não, a palavra ela transforma, ela liberta, ela purifica, né? É como a missionária você estava dizendo, a maioria não vem na casa dos seus, é como a missionária falou. Se diz que vem um pregador que revela até o RG da pessoa, a igreja enche. Mas quando vem uma pessoa que prega a palavra, a maioria não gosta. Então, a maioria vive dentro da casa de Deus na emoção. E nem tudo que pula, que salta é Deus. Nem todo fogo Deus está. Eu sempre busco, sempre as pessoas têm que buscar os dons. Eu sempre busco o dom, eu sempre pedi o dom de discernimento. Senhor, me dá o dom de discernir quando é o Senhor e quando não é o Senhor. Porque às vezes vem um pulo aqui, só prendo e diz assim, enche, as pessoas já ficam tudo piradas. Mas nem tudo é o Senhor, está nesse meio. Mas a palavra sim, ela é a maior revelação, né? Essa palavra, ela é besta. Se muitos pudessem examinar, talvez a maioria já tinha mudado sua vida. Mas eles não querem. E não adianta nós também forçar que não é nem por força e nem por violência. Pastor,
pastor e missionária, temos uma pergunta vinda dos nossos internautas. Produção? A missionária Andréia perguntou: missionária e pastora, o que você acha sobre emoção e presença do Espírito Santo? Tem diferença, né? Tem bastante. Tem diferença. Vamos explorar um pouco sobre essa diferença. Essa diferença que você está emocionado. Você sente a diferença do Espírito Santo falar contigo e da emoção estar avivada dentro da igreja, mas é aquele avivamento de fogo do Pai? Porque quando o Espírito Santo visita nós, aquela presença fica, né? A gente vai para casa, meu Deus do céu, a presença é tão grande que no outro dia a presença, porque a presença não tem que sair de nós, né? A emoção não, naquele momento tá ali, tu pula, tu salta, tu chora. Passou aquele momento, tu vai para casa e fica desanimado, volta todas aquelas coisas que a pessoa, por quê? Porque ali não foi o Espírito Santo. É emoção. A emoção, ela vai agitar o teu corpo naquele momento e depois tudo volta mesmo. E a presença não, a presença sempre fica conosco em todo momento, né, Marcela? Algo a acrescentar? Que a pastora falou é verdade, porque quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, quando é o Espírito Santo, quando na hora da palavra, o Espírito Santo ele permanece contigo. E quando é pela emoção, tu pode ver que na hora da palavra estão conversando, estão rindo, estão indo no banheiro, estão tomando água. Não é o Espírito Santo. Foi só aquela emoção do momento. Eu acho que o Espírito Santo, quando ele está na nossa vida, ele fica na hora da palavra. Aí que entra a reverência, né? Porque é a palavra. Porque a palavra é chave no culto. Porque é ela que liberta, é ela que salva, é ela que cura. Né? E daí na hora da palavra você foi o Espírito Santo. Aí tu não glorifica mais. Parece que apagou o fogo. Apagou o fogo. E o fogo tem que continuar constantemente no altar. Missionário Iraci, seus planos para o futuro, assim, o seu planejar do futuro a partir de agora. A senhora está congregada em alguma igreja, a senhora está com projetos. Conta um pouco para nós esse seu desenrolar de fim de ano agora, esses 5 últimos meses que está faltando. Olha, no momento, eu tenho para dizer assim, eu quero continuar a minha caminhada, continuar levando a palavra do Senhor, continuar pregando a palavra, aonde o Senhor não está, eu quero ir. E nesse momento, eu estou mudando, né? Como é que eu falo? Mudando o ministério. Não falo mal do ministério que eu estava, não, porque por mais que às vezes você, eu quero sair, mas aquele pastor, aquela pastora sempre orou por você. Verdade. Então nós temos que sempre sair, mas assim dizer, eles oraram por mim. Então, a partir desse momento já me desliguei essa semana, né? Já estou me ligando com outro ministério. Pastora Clelma, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo agora, tem pouco tempo para fim de ano. Uns projetinhos rápidos que a senhora tem em mente a partir de agora, desse dia em diante, que a senhora quer colocar em prática até o fim do ano que Deus colocou no seu coração. Ó, na minha mente eu tenho de nós evangelização. Porque faz tempo que na igreja não sai mais para evangelizar, por tudo parado. Evangelização, ir nos lares, e atrás daquelas pessoas que estão precisando, né? Porque às vezes nós ficamos na igreja, nós se enche do poder de Deus, mas tem pessoas que estão precisando, né? De Deus levantar um povo na igreja para nós sair no ID, sair, né, nas ruas, fazer mais para Deus. Os internautas têm mais alguma pergunta, produção? O irmão Lavir perguntou: a oportunidade às vezes não atrapalha a palavra e a oração e a presença do Espírito Santo? Eu vou jogar essa para a missionária Iraci, que já foi em muitas igrejas, já pregou em muitos lugares diferentes. Algumas doutrinas dão mais tendência à palavra e outras mais tendência ao louvor. Como que é esse pensar de louvor e palavra, esse equilíbrio que tem que ter nos cultos? Olha, a minha opinião, né? Eu acho que todo culto tem
pregador ele tem uma mensagem e tem que ter um tempo ali para ele falar a mensagem toda. E às vezes nós da igreja, botando mais louvor, aí a mensagem fica curta. Às vezes o pregador não dá para concluir. não tem como concluir a palavra. Eu acho que a prioridade num culto é a palavra. A palavra edifica, a palavra transforma, a palavra faz você ser uma nova pessoa. Pastora Clelma ou missionária Iraci, aquela que tiver no coração que se sentir 100% segura. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é luz para o nosso caminho, só que ela também tem que ser dura de vez em quando. Eu acredito que a palavra ela afronta um pouco, né? Porque se a palavra não te afrontar, né, eu acredito que ela tem que um pouco ser dura. Porque tem muitas vezes que a gente vai num culto e Deus usa o pregador com uma palavra meio pesada, né? Aí essa palavra não era para mim, era para fulano que não tem. Mas eu quero dizer para ti que a palavra era, porque Deus não fala com quem não está na presença dele. Então Deus fala com quem está na presença. Então a palavra é para quem está na igreja, que está na presença de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus ela tem que confrontar sim. Esse confronto que é um confronto espiritual dentro da pessoa que está na igreja, e como que ela tem que receber esse confronto? Ironia, misericórdia. Mas como a missionária falou, isso é verdade. Às vezes a palavra ela tem a direção certa, né? E às vezes muitos não aceitam, porque ela vai confrontar, ela vai mexer com o teu dedo, parece que ela vai enfiar o dedo aonde está o problema teu. Porque Deus ele sabe, né, a direção certa. E a palavra tem que confrontar. Se a palavra não confronta, se fosse só melzinho, os crentes não vão nunca aprender. Tem que ter exaltação dentro da igreja. Tem que ter palavra, mas tem que ter exaltação. Né? Senão, meu filho, os crentes... A questão de palavra mais dura, essa questão de palavra ser mais rígida, é só função de pastor e pastora levar essa palavra? Ou as missionárias, os evangelistas e os presbíteros também têm esse dever dentro da igreja? Eu acredito que todos, né? A minha opinião é que todos, porque se você tem a oportunidade de pregar a palavra, eu acredito que você também tem a oportunidade de exaltar como ela está ali. Agora, você já preparou um esboço? Já, né? Você vai em casa, prepara um esboço. Bonitinho. Eu faço. Você chega na igreja, Deus mudou totalmente a palavra. Porque Deus quer falar diferente do que nós queríamos falar. Então eu acredito que desde que você seja um missionário, um presbítero, você está pregando a palavra, você também tem esse de confrontar pela palavra. Pela palavra, né? Alguma pergunta ainda? Não. Mas eu vou fazer mais uma, pastora Clelma, que essa dali a senhora pode até me julgar meio rígido. Mas a questão de hierarquias eclesiásticas dentro da igreja. Pastores, missionárias, evangelistas, presbíteros e assim sucessivamente, diáconos, levitas. O que está acontecendo hoje que está subindo a cabeça o poder e não a palavra do Senhor? É como eu dito naquela hora. Às vezes, a pessoa é ungida, ela se acha no direitos que não pode exercer. Cada um tem que exercer o cargo que foi chamado, né? O negócio estava falando, a exaltação é mais para os pastores, né? E a palavra é pregoada para todos. Nós todos, Deus deu um dom, autoridade, tu pregar a mensagem do Senhor. Agora, dos cargos, a maioria, e vários, não só na nossa, tem muita complicação sobre isso daí, né? Porque eu sou esse cargo. Eu um dia, vou dizer uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Por eu esquecer que a mulher era missionária, porque nós estamos chegando a uma idade, a gente esquece, né? Vai esquecendo.
E aí eu cheguei, fui convidada para ir num lugar, estava cheio a igreja, eu fiquei me sentindo vergonha, porque a pessoa foi da paz do Senhor, eu fui da paz do Senhor, Pai do Senhor, irmã, meu Deus, a missionária quase arrancou meu braço. Irmã não, missionária. Eu disse, perdão, irmã, errar é humano, eu errei, mas me desculpe, irmã, continuei chamando irmã. Então, muitos, parece que sobe o cargo, né? Eles acham que o cargo não vai levar ninguém para o céu. Dom é só para edificação da igreja. Não é porque eu começo pro lado lá que eu sou melhor do que aquele que está sentado lá. Então a maioria faz isso, porque eu sou ter um cargo tal, que eu sou um cargo maior, eu piso aqueles que não têm. E não é assim. O cargo não pode subir para a nossa mente. Né? Porque se a gente subir para a mente, Deus arranca e já é. Temos alguma pergunta? Sim. O pastor Prando perguntou: o que é palavra dura que vocês estão falando? Palavra dura. O que é essa exortação, essa palavra mais confrontante na igreja? Não é que ela seja uma palavra dura, né? É uma palavra que ela toca, né? Que ela toca lá no fundo do coração da pessoa, toca na ferida da pessoa, né? Porque tem palavras que tocam mesmo, né? O curso vem pro culto, às vezes quebrado, arrebentado, e a palavra vai tocar bem lá na tua ferida. Então eu acho que esta é uma palavra dura, tá, pastor Brando? O pastor Brando. Pastor Brando, assim, ó. Pastor Brando é uma bênção. Ele sabe que é confrontar. Ele sabe. Mas confrontar é assim, né? É lá onde está a ferida. É o que eu penso também. Ou tu tem que falar o que tem que ser. Fala a verdade. Não pode mentir. Não. Tem que dizer, ó, Deus manda te converter, se converta e pronto. Senão tu vai ficar. Isso é falar dizer. isso na igreja, não. Meu Deus, vai todo mundo embora. Mas é melhor a gente falar a verdade, né? É melhor nós, como dizer, não é melhor ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Então nós temos que falar, doa quem doer, tem que pregar a mensagem. E já a pessoa vai subir lá em cima e não pregamos a palavra, chega lá em cima e ele vai dizer assim, apartai de mim que não te conheço. Por mínimas coisinhas nós vamos ficar, se nós não se consertar cada um todos nós. Nós todos somos pais, nós temos ainda algo para nos consertar. Todo dia. Hoje, no Debatendo com a Verdade, estamos confrontando a pastora Cleva e a missionária Iraci sobre palavras. Palavras duras, palavras do Senhor, hierarquias eclesiásticas. Mas vamos chegar a um outro ponto, mais duro e mais firme na presença do Senhor. Aonde caminhada, o seu caminho. Nunca foi fácil, tanto para pastorar quanto para missionar. Nunca foi fácil. Qual é a presença do Senhor que não deixa a chama apagar dentro de cada um de vocês? Quem quer começar? Eu acho que é a oração. A oração é a chave da vitória, né? Se você não orar, não tem como. Eu, na minha caminhada, vou dizer uma coisa para vocês. Não por temor, mas quando ele me contou pela primeira vez, ele falou assim, que ele me escolheu, me chamou para essa caminhada, que não é fácil. E, às vezes tem momentos difíceis, mas nós temos uma certeza, eu tenho essa certeza dentro do meu coração, que ele vive, e ele reina. E ele falou, deixa para mim, no dia que você largar o arado, o que eu te dei, né? Eu tiro as coisas mais preciosas que tu tem. E quais as coisas mais preciosas que nós temos? Eu nunca quero perder as minhas bênçãos de Deus, que Deus me deu para me largar o Senhor. Por temor, por medo? Não. Por amor a Ele. Porque foi Ele que me deu. Então, eu sempre, quando eu penso em desistir, eu lembro que eu tenho um Deus que sempre me dá força. O missionário falou na oração. Muitas das vezes é a oração que fortalece nós. Não deixa a gente desistir, né? Sem oração, nós já tínhamos sido tragados aí, né? Já tinha. É.
Hoje, no nosso Debatendo com a Verdade, pastora Clelma e missionário Iraci, deixo uns 30 segundos para considerações finais para a missionária Iraci e os 30 segundos finais para a pastora Clelma, para fazer o convite desse futuro que vai vir, dessa nova igreja, desse novo projeto, dessas novas coligações. Convença o pessoal que está em casa a vir fazer a obra do Senhor pela palavra. Missionária? Eu quero aqui deixar um apelo, né? Um convite para que todos venham seguir esse Jesus. Tem muita gente de fora que ainda não conhece esse Jesus. Talvez tenha vontade, mas se sinta preso. Tem muitas pessoas presas, oprimidas, que elas não têm força. Mas eu convidaria esse povo para que nós vamos buscar essas vidas na terra. Pastora Clelma? Eu também faço o apelo, né? Porque a maioria, irmã, eles não vêm também porque eles se sentem vergonha de vir na casa do Senhor, por muitas vezes dos olhares das pessoas, para o mau recebimento das pessoas. Mas que eles não olhem para isso, que eles venham adorar este Deus todo maravilhoso e se juntar ao exército para nós buscar aqueles que estão na favela, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão na prostituição. Então, fazer parte deste Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, no Debatendo com a Verdade, pastora Clelma e missionário Iraci, a partir do mês de agosto teremos novidades para vocês. Nosso podcast vai estar em todas as páginas a partir de agora. Até segunda-feira vai estar no nosso YouTube podcast Debatendo com a Verdade, tá? Na íntegra, sem cortes. Fiquem muito à vontade. A partir de agosto, perguntas estarão liberadas 100%. Vem através do Facebook, dos canais que estão aí. Venham fazer para nós as nossas perguntas e enriquecer você que está em casa. Não apenas nós, mas enriquecer a sua fé, o seu buscar, a sua conduta nova com o Senhor. Muito obrigado.